Eu achei bem desafiador esse tema de como diagnosticar e pautar os temas mais relevantes em oncologia. Para ser bem sincera, eu não imaginava falar sobre esse assunto. Mas só para me apresentar, eu sou repórter de saúde desde 2014. A minha primeira redação foi lá na Gazeta de Alagoas. Eu me formei lá, minha família é de lá, eu me considero de lá também, de Maceió. Eu trabalhei no jornal Agora São Paulo, era uma repórter de cidades e, eventualmente, acabava cobrindo saúde, mais saúde pública, mostrava mais alguns problemas em unidades de saúde. E depois eu fui para o Estadão, onde eu trabalhei por 7 anos, e desde 2021 eu estou na Veja, cobrindo só saúde. O que eu posso dizer é que, assim, onde buscar informações? Na área de oncologia, a gente encontra uma gama de informações muito vasta. É uma área muito generosa para nós jornalistas. A gente consegue encontrar as melhores informações, as universidades, as revistas científicas, tem instituições que pesquisam só sobre o câncer. A gente tem o INCA, que, enfim, aquela base de dados, as informações que eles oferecem para a população, para os médicos. Então, você tem é muito rica, né? Porque você tem um acesso ao que você pode ver para o público leigo, ao que é repassado para o profissional de saúde. Então, assim, acaba sendo muito importante para nós jornalistas, né? Eu falei aí citei aí esses sites dos periódicos científicos, porque eles, volta e meia, estão publicando alguns que são mais gerais e outros que são específicos, eles sempre estão trazendo alguma informação. Os sites das universidades, né? Porque você consegue pegar a pesquisa, né? E eu estou citando também alguns resultados, alguns comunicados, né, de estudos feitos por farmacêuticas, porque muitas estão se debruçando nesse tema. Quando a gente pensa, né, mas por quê? Por que a gente deve informar sobre o câncer? Para além dessa questão de termos tantos casos, as estatísticas estão aí, eu acho que nem preciso falar, os nossos grandes mestres falaram antes de mim. Mas a gente tem que lembrar que tem várias condições que estão relacionadas. Então, assim, quando a gente fala sobre obesidade, infelizmente, são temas que acabam se conversando. Então, quando a gente fala sobre uma doença crônica, muitas vezes a gente vai esbarrar com o câncer. E é por isso que a gente vai pesquisando, vai tendo todas essas fontes de informações, porque isso também vai criando repertório na gente. E eu falo aí, né? Vale ler o estudo bruto, vale, mas às vezes é extremamente técnico. A gente não consegue, dentro da nossa rotina de jornalista, nós temos várias pautas, nós temos pedidos, nós temos questões factuais, né? E nós temos também uma grande luta contra os algoritmos, né? Nós somos cobrados pelo SEO, por aquilo que dá audiência. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir ter essa possibilidade de se aprofundar. Então, assim, se a gente tiver algum material que foi produzido pela universidade, é possível espelhar o bruto com esse que foi, digamos assim, mais mastigado para a gente, né? E aí, o que pode virar uma pauta? Temos o óbvio, né, que são os resultados de estudos, os novos tratamentos, algum dado que é apresentado por alguma instituição oficial, assim, se o Ministério da Saúde anuncia, o doutor Ritano falou agora sobre o HPV-DNA, né? Esse teste que foi incorporado pelo Ministério da Saúde. Olha que boa oportunidade, assim, a gente está falando lá sobre o teste, a gente obviamente vai explicar a importância dele, mas nós podemos incluir mais informações, né? A gente pode rechear o nosso texto com mais informações. E aí a gente tem as famosas efemérides, né? Que a gente sempre pega alguma referência, daqui a pouco eu dou uns exemplos também.
tem um tema que, assim, às vezes é meio polêmico para nós que somos jornalistas, né? Quando a gente fala sobre tumores que foram diagnosticados em pessoas públicas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não gostaria de, nesse momento, né, que a pessoa está frágil, que é um momento sensível, pegar e fazer uma matéria falando sobre o câncer. Às vezes vem informações sobre sobrevida, que, enfim, são notícias ruins, assim, tristes para a gente dar, mas elas são importantes. Então, às vezes, ali, aquela pessoa pública, ela vai, eu não posso dizer ajudar, mas ela vai ser um caminho para a gente poder falar sobre um tema que muitas vezes é tratado como um tabu. Embora a gente tenha hoje em dia mais pessoas falando sobre câncer, eu vou trazer assim, eu tenho uma recordação de que na minha família tinha-se um medo de falar sobre câncer, tanto é que não falava a palavra câncer, chamava assim, tal pessoa está com CA, falava com pesar. Hoje em dia, não, a gente tem várias pessoas, tem a Preta Gil que está aí falando bastante sobre o assunto, então, assim, a gente pode trazer isso. E também, eu lembro que tinha uma coisa assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que falar do câncer de uma forma mais geral, porque tem essa sopa de letrinhas, né, que são as mutações. A gente tem um leitor que é muito preparado para essas letras, para essas denominações assim que a ciência deu, né, para as mutações. Então, é importante informar sobre isso. Hoje em dia a gente não fala mais de câncer como uma forma geral, e eu gosto muito quando os especialistas dão entrevista e falam assim, são os cânceres. Mesmo quando você fala de mama, mesmo o Dr. Clóvis falou, né, sobre o câncer de pulmão, são os cânceres. Então, a gente tem essa oportunidade, né, dentro desses casos que aparecem, como foi a Angelina Jolie ali em 2013, né, que a gente começou, tô falando assim, público leigo, ter diversas matérias falando sobre BRCA1, que é isso, né, e a gente ter essa possibilidade de explicar, eu acho que é uma coisa muito maravilhosa. E a gente pode também desdobrar alguns temas, dar explicações mais aprofundadas sobre dados. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu vou trazer reportagem minha para poder discutir com mais propriedade, né? Porque foi o que eu apurei. Falando em efeméride, né? Essa matéria que eu fiz foi publicada na Veja no ano passado. Eu tenho muito orgulho dela, porque eu recebi o prêmio da Sociedade Brasileira de Imunologia. Ai, meu Deus, imunizações com ela, da SBIM, porque é uma matéria mostrando, né, que tinha os 10 anos da introdução da vacina contra o HPV e esse dado triste que a cobertura está abaixo da média. E a gente pôde falar sobre qual é o sonho, né? O grande sonho, quando a gente pensa, né, que é uma outra pauta também, né? As vacinas de RNA mensageiro, que são uma esperança para o tratamento do câncer. Que sonho ter uma vacina que evite o câncer, né? Temos, mas ela não está, né, sendo aproveitada, né, da melhor forma possível por várias questões, fake news, e tudo isso a gente pode trazer isso que é maravilhoso, né, de fazer o jornalismo, é que você pode juntar os especialistas, os dados e trazer essas reflexões. E utilizar essas datas, né, esses marcos para abordar o tema do câncer. Aqui é a questão de citar, né, um caso conhecido para falar sobre esmiuçar um pouco mais um determinado tipo de câncer. Porque eu acho que a gente tem que falar de câncer toda vez que a gente tem a oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa muito... A gente tem que trazer esse tema, né, para ser discutido. Hoje em dia se fala mais exatamente porque estamos falando com frequência. Então, é possível, com todo respeito às figuras públicas, com todo respeito aos pacientes, sem trazer
nada alarmante, sensacionalista. É possível fazer isso com equilíbrio muito grande. E quando a gente pensa em aprofundar um tema, eu fiz essa matéria com o Luiz Paulo Souza, que é um jornalista maravilhoso, trabalha lá na Veja comigo, que a gente pegou o dado que saiu no BMJ Oncology, BMJ Oncology, que falava sobre esse aumento, né, do câncer em adultos jovens, era um aumento de 79%, cerca de 80%. E aí a gente foi esmiuçar, ouvir especialistas e pensar assim, o que está causando isso? E é interessante porque a gente volta ao tema da eu estou gostando porque está tudo muito costurado. Volta ao tema da palestra do Dr. Eladio, porque é isso, a gente tem os impactos da alimentação, do sedentarismo, de tudo isso que a gente está vendo nessa vida moderna, né, no nosso dia a dia, que está levando ao câncer. E é muito importante a gente fazer essas reflexões, porque a gente leva para o nosso leitor informação de coisas que eles podem aplicar na vida deles. Eu acho que o papel do jornalista está, além de explicar, dar esses caminhos. Não é só você jogar o dado. Olha, a gente tem uma pesquisa que diz tal coisa. Excelente, né? A gente fica feliz quando tem o dado, mas por que aquilo está acontecendo? Ouvir outras fontes, diversificar. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui, porque não é algo que eu tenho feito com frequência, mas às vezes trazer a história das pessoas, isso é muito interessante, assim, você poder mostrar a resiliência, mostrar a importância do acesso aos tratamentos, às ferramentas de diagnóstico, enfim, tudo isso é importante. E aí, esse último exemplo que eu estou mostrando aqui, no finalzinho de março, eu acompanhei o congresso da Sociedade Europeia de Câncer de Pulmão. E é muito difícil. Essa é a parte, assim, de mineração, né? De você ir atrás das informações e saber, assim, estão sendo apresentados estudos ultra técnicos sobre o tema do câncer. Como é que eu faço para transformar isso numa pauta? Obviamente, muitos estão explícitos, né? Esse era um caso que o dado estava lá. Mas mesmo assim, a gente tinha que entender muito a abordagem, como foi feito o estudo, a relevância dele, né? E, obviamente, apresentado num congresso, tinha esse dado. Isso ajuda muito na nossa formação, para a gente pegar a informação e transformar aquilo num texto. Por que eu trouxe esse dado? A gente tem uma quantidade imensa de estudos, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o paciente, com o leitor, que é o paciente, né? De não trazer informações que não vão ter relevância para a vida dele. A gente tem essa questão da pressão pela audiência, nós jornalistas sabemos que temos que escrever para ter acesso. Os algoritmos do Google estão lá trabalhando para que alguns temas se sobressaiam, outros nem tanto, e às vezes é muito sedutor ver um estudo que traz um resultado muito interessante, que pode sim gerar muitos acessos, mas ele foi feito em camundongos, sabe? Eu acho que a gente, no nosso papel de jornalista de saúde, a gente tem que pensar muito nessa importância de ser um estudo fase 3, de ter um dado robusto, porque a gente não está aqui para dar falsas esperanças. Eu posso imaginar um paciente que às vezes não conhece os ritos científicos, todas essas fases de estudo, ou a possibilidade de ter acesso a determinada terapia, ler uma reportagem e saber que aquilo ali não vai chegar para ele. Então, eu sinto uma necessidade muito grande, de, quando estou fazendo o meu trabalho, pensar nesse paciente. Como é que está o lado emocional dele? Como é que está a busca de informações dessa pessoa? E ter essa sensibilidade de pensar que ali tem
tem uma vida, tem uma pessoa que está sofrendo, tem um familiar que está cheio de dúvidas, faz muita diferença. Então, assim, quando a gente passa uma informação sobre algo que tem um peso científico, é muito importante a gente transmitir isso e ter essa responsabilidade. Esse tratamento que é citado aí nessa matéria, parte dele já está disponível no Brasil. É uma terapia que tem junta duas terapias e uma segunda parte desse tratamento está em avaliação pela CEMED, né, para precificação. Então, eu acho que a gente, como jornalistas, tem esse papel muito importante de pensar no outro, de ouvir outras fontes. Nós temos pesquisadores e especialistas que são excelentes, que eles estão acompanhando as principais inovações. Não podemos perder a oportunidade de ouvi-los e de aprender com eles. Nós temos muitas dúvidas, nós temos medos também, e eu acho que a gente consegue pegar esse suporte científico, com o olhar no paciente, e pensando também no nosso leitor, que um dia pode se deparar com um colega de trabalho, com um familiar, ou mesmo receber um diagnóstico de câncer e pensar assim, mas eu li que hoje em dia eu não preciso mais me desesperar. Porque quando você vê as informações, né, falando que existem tratamentos, que tem um avanço, que tem pesquisa, o paciente com câncer não está desamparado e ele é muito bem informado. Então, cabe a gente assim, acreditar muito nesse empoderamento que o paciente teve e levar essas informações sem medo de falar sobre mutações, sem medo de decepcionar também, se for o caso, né, de você apresentar um estudo que talvez não tenha tanta força, você mostra também que aquilo, por que aquilo ali não é aquele, não precisa fazer aquele estardalhaço todo, né? Então, o que eu queria trazer era isso, né? Que a gente tem um papel muito importante, que a gente pode levar informação de qualidade e que os nossos pacientes os pacientes, né? Os pacientes de vocês eu já me apropriei, mas os nossos leitores e os pacientes estão muito preparados para saber mais sobre o câncer e para levar essa informação também, porque às vezes é aquela pessoa que leu a matéria que vai dar suporte para outra pessoa. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pelo convite, parabéns a todos os jornalistas.